Olá jovens, bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui gravando um vídeo para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E essa aqui é a nossa escola bíblica virtual, a nossa escola bíblica à distância. E estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Gravar vídeos, vocês já viram que não é realmente o meu forte. Algumas vezes a gente grava, a gente apaga os vídeos 2, 3, 4, às vezes até 5 vezes, porque não ficou bom algum detalhe, algum barulho externo, alguma coisa interferiu, ou porque eu esqueci de falar alguma coisa. Então hoje eu tratei de fazer algumas anotações e obviamente eu tenho aqui a palavra de Deus, tem a Bíblia, e eu fiz algumas anotações para evitar que eu deixe de comentar alguma coisa com vocês durante essa nossa fala aqui. Então esse nosso momento aqui, realmente a gente está, a cada dia, a cada gravação dessa que a gente faz, eu estou realmente aprendendo, porque é uma postura diferente. É muito bom estar na aula, junto, olhando para vocês e compartilhando com vocês e trocando ideia. E quando a gente vem assim para um vídeo e que você não tem aquele momento de comunhão com as pessoas com que você está falando, no caso vocês, na nossa classe, aquilo que nós conhecemos todo mundo, então realmente é um ambiente bem diferente. Mas vamos em frente, eu quero orar para iniciar. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, que essa palavra, assim como foi uma bênção para mim durante a preparação, seja uma bênção na vida daqueles que vão assistir esse vídeo. E que o Senhor esteja sobre a vida, sobre o lar, sobre as situações, sobre os corações de cada um. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 46, eu estava lendo o Salmo 46 essa semana e querendo preparar alguma coisa. Então o Salmo 46 eu decidi compartilhar ele com vocês, porque ele traz uma expressão muito forte, assim como todo o livro de Salmos nos leva a confiar em Deus. E o Salmo 46, aqui na minha Bíblia corrigida, diz assim: a fé perfeita em Deus. Então esse cântico dos que ouvem entre os filhos de Corá diz assim, acompanha comigo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí tem uma expressão Selá. Essa expressão Selá é uma pausa. Então aqui, pausa. Essa pausa é precedida de todas essas expressões maravilhosas, uma expressão de fé, uma expressão de confiança, de segurança e plena fé em Deus. Então, eles começam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, nós não vamos temer. Então olha só a confiança, ainda que a terra se mude, a terra se mudar seria um ato fantástico, coisa inédita, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, coisas que ninguém nunca viu isso acontecer, mas aqui o autor está sendo extremista para mostrar, ainda que aconteça isso, que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, águas rugindo. Quando eu trabalhei numa empresa, eu tive a oportunidade de compartilhar com alguns colegas com essa parte de logística. E uma vez uma pessoa me chamou e me mostrou um vídeo. Eu falei: olha, o que acontece com os nossos navios que estão no meio do mar carregando os containers. Então ele mostra o navio
saindo do porto, tudo calmo, legalzinho, tudo bonito, de repente mostra ele já numa situação de alto mar, no meio de uma tempestade. Então, naquela hora eu falei, bom, eu já não queria definitivamente, não tenho nenhuma vontade de estar nesse navio, porque o poder das águas estão totalmente fora de controle das mãos dos homens. Nós, seres humanos, não temos controle sobre isso. Então, aquelas ondas enormes batendo contra a proa do navio, né, aquilo explodindo e molhando tudo, parecendo que a cada onda que batia parecia que ele ia afundar, e, enfim. Então o salmista diz aqui, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí tem uma pausa, pausa. Olha só, versículo 4, acompanhe comigo. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou sua voz e a terra se derreteu. E olha só que lindo, porque nesse versículo 6 mostra que as nações da terra se embraveceram e falaram alguma coisa, mas, olha só, pelo poder de Deus, ele apenas levantou a sua voz e a terra então cumpriu aquilo que ele disse. A autoridade da sua palavra se cumpriu. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 8. Vinde. Então ele está convidando as pessoas. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Então, na outra tradução diz assim, venham ver o que ele tem feito na terra, como ele construiu, como ele criou as coisas belas que há na terra. Ele faz cessar as guerras, versículo 9, até o fim da terra. Ou seja, de um lado ao outro, dos extremos da face da terra, o Senhor tem, pela sua autoridade, o poder de acabar com a guerra, quebrar o arco, cortar a lança, queimar os carros do fogo, porque não há nenhuma arma criada pela engenharia militar que possa superar o poder de Deus. Então eles vêm, e aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Então aqui já, versículo 10, o Senhor falando, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Então aqui nós vemos no Salmo 46, total confiança, total segurança e total plena fé em Deus, que nos remete a orar dessa forma, a falar com Deus dessa forma e a confiar no seu poder, na sua autoridade, naquilo que Ele pode fazer por nós. Então nós devemos nos preparar para isso e aí colocar essas palavras em nossas orações. Então nós podemos ver no livro dos Salmos várias expressões que nos remetem e que nos ajudam a crescer no conhecimento, na graça, e a crescer na nossa fé em Deus. Davi, por exemplo, no Salmo 23, tão conhecido, Davi no Salmo 23, todo mundo conhece o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas vamos analisar, então, a forma como Davi faz essa oração. Davi não está suplicando, Deus supre as minhas necessidades, supre as minhas aflições, porque eu preciso tanto de ti, estou cansado, estou com fome. Mas Davi ora dessa forma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ainda que eu esteja passando por dificuldades. No versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, ainda que eu esteja passando por dificuldades. Então, essas palavras nos auxiliam e fazem com que o nosso conhecimento da palavra de Deus, a revelação que vem a nós pela palavra rema, dada pelo Espírito Santo a nós, faz com que o nosso conhecimento da palavra e a nossa intimidade com Deus cresça e a nossa fé vai crescer proporcionalmente ao nosso conhecimento à medida que crescemos no conhecimento da palavra de Deus. Então, nós temos que
eu trouxe um texto, uma observação, que nós temos que abrir a nossa boca, olha só, e começar a declarar e confessar diante de Deus aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele já falou pela sua palavra. Portanto, a nossa fé, tem que ficar bem claro para todos nós que a nossa fé é baseada em Deus e na sua palavra. É tomar por verdadeira e reconhecer a verdadeira a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, a fé crescerá na proporção do crescimento. Porque nós não podemos exercer a fé naquilo que nós não conhecemos. Mas quando nós começamos a conhecer e crescemos na fé, crescemos no conhecimento, então nossa fé vai aumentar. Então, eu quero trazer para vocês, dá só uma olhada, o que está dizendo aqui, eu separei aqui uma anotação de Jó. Jó 42:5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então eu te conheço de uma forma diferente. Por quê? Por causa da experiência que ele passou, que ele vivenciou com Deus. Quando nós temos experiências com Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós nos dedicamos à oração, a falar, a mencionar as promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que há um crescimento espiritual muito grande. Porque algo de extraordinário acontece em nós, dentro de nós e ao redor de nós, quando nos colocamos diante do Pai, trazendo nos nossos lábios, trazendo no nosso coração as suas próprias promessas, as promessas que Ele nos prometeu, que estão listadas aqui na Palavra de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós lemos, mais nós temos a revelação do Espírito Santo. A sua promessa, então, a partir desse momento, quando nós decidimos orar dessa forma, de uma forma diferenciada daquilo que nós oramos, ou seja, sem vãs repetições, a sua presença e o poder são liberados sobre nossas vidas, inundando o nosso coração de gratidão e louvor. E então nós passamos a ter uma confiança maior em Deus. E o Senhor vê isso, que o Senhor que conhece a nossa intenção, conhece o nosso coração, e vê e está vendo que nós estamos buscando a Ele, que estamos dedicando um momento na Sua palavra, em oração, Ele vai olhar para nós. E isso está em Isaías capítulo 66, que eu também separei aqui e deixei marcado, porque diz assim, olha: porque a minha mão fez todas essas coisas. Isaías 66, versículo 2, acompanhe comigo. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, : o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, olha só, vamos ver aqui essa mesma expressão na King James. Ele diz assim: darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Então olha só como o Senhor vê a sua atitude, conhece o seu coração e está pronto a olhar para você e te dar atenção. Então, diante de tudo isso, vamos nos dedicar à oração de uma forma diferenciada, de uma forma mais de acordo com a sua palavra. E aí, trazendo, ou chegando diante de Deus, nos colocando diante de Deus, diante do trono da graça, com palavras de sabedoria baseadas na sua palavra. Ore a palavra, repita as promessas de Deus, repita: Deus é o nosso refúgio, Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia, nesse momento, quando estou alegre, quando estou triste, em qualquer situação. Quando o salmista coloca aqui, ainda que os mares rujam, os perturbem, que os montes se transportem, não está mostrando em qualquer situação, o Senhor é o meu refúgio. E nele eu coloco a minha confiança. Nele está a minha confiança, porque eu sei que Ele está olhando por mim. Então, que nós possamos nos colocar diante do trono de Deus com o nosso coração e a nossa boca cheios da palavra, sabendo que sem a palavra não há fundamento para a oração.
É fundamental que tenhamos a palavra para que nós possamos enriquecer o nosso vocabulário e o Senhor vai ouvir a nossa oração através da sua palavra, aquilo que Ele tem para nós. Então eu quero que essa palavra se venha de encontro à sua vida, nesse momento que nós estamos passando com tantas coisas acontecendo no mundo atualmente, cada dia uma notícia diferente, e nós ficando isolados, separados, e enfim, todas essas coisas acontecendo. Nós temos que nos colocar diante de Deus e falar para Ele: Senhor, apesar de todas essas coisas, Tu és e sempre será o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente na hora da angústia. É o meu socorro, independente das notícias que eu esteja ouvindo todos os dias, que eu esteja vendo as coisas acontecerem. O Senhor é o meu refúgio. Não hesite em repetir isso. Não hesite em declarar isso ao Senhor, com seu coração aberto, com a sua alma disposta, seu espírito voltado para Ele, apresentando-se diante de Deus no trono da graça, dizendo: o Senhor é o meu refúgio. Ainda que as pessoas não saibam o que fazer, eu sei, eu vou buscar o Senhor, eu vou me colocar aos pés do Senhor, eu vou para o altar. Eu quero declarar que Tu, Senhor, és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro. E que você possa, então, através dessa palavra, também declarar isso na sua vida, sobre a vida dos seus familiares, daqueles que vivem com você, sobre os seus negócios, sobre as suas atividades, sobre aquilo que você está planejando para a sua vida, e que o Senhor seja sempre o seu refúgio, seja sempre a sua segurança, seja sempre o seu lugar forte. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, pela graça de Deus. Amém.